Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Olá, viva, bem-vindos ao primeiro direto do Com a Faca Afiada, numa nova versão às quartas-feiras, na qual vamos discutir um tema específico todas as semanas em direto nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, onde também podem comentar e partilhar a reflexão que aqui vamos fazer. Hoje temos connosco o Coja Fernandes e o João Carvalho e vamos tratar da saúde, no sentido de abordar a saúde mental de crianças e jovens. Boa noite, Coja, boa noite, João. Bem-vindos a esta edição. E este tema é um tema importante no sentido em que, e tem sido muito falado nos últimos tempos, nomeadamente nos últimos 2 anos, devido à questão da pandemia e às necessidades de isolamento que daí advieram e que afetaram toda a sociedade e as crianças em particular. E creio que era interessante começarmos por aqui, talvez o João começar por aqui, a abordar esta questão da saúde mental e dos impactos que a pandemia teve nas crianças e nos jovens nestes últimos 2 anos. João. Então, obrigado, Luís Miguel, cumprimentar os ouvintes, cumprimentar o Artur Coja Fernandes. Sabemos que a atividade escolar durante a pandemia sofreu e de algum modo ainda sofre, porque de vez em quando ainda há turmas em que tem que haver algumas abordagens especiais por efeitos de alguns alunos estarem infectados, e estas alterações radicais potenciaram o surgimento de comportamentos não previstos nas crianças e jovens, tanto mais que apareceram de repente, não é? Ao ritmo também rápido como as escolas e as famílias foram confrontados com as restrições motivadas pelo combate à pandemia. Corte abrupto nas aulas presenciais, impedimento da ida das crianças e jovens às escolas, fecho prolongado das crianças e jovens em casa, dificuldades de acesso a meios informáticos, iliteracia informática de alunos e pais, falta de condições das habitações para os alunos poderem estar em condições de assistir a uma aula. Isto para só falar dos mais importantes, porque há outros, não há? Há problemas de redes, há problemas de atrasos da entrega do equipamento informático pelo Ministério e pelas câmaras durante algum tempo. Ora bem, o que é que isto fez surgir, não é? E eu vou lançar aqui dois aspectos, que depois passava a palavra ao Artur Fernandes. Em primeiro lugar, a ausência prolongada da sociabilização que implica o ir à escola, não é? Estar com os colegas, brincar, interagir com eles, passear com eles, ter programas de convívio, estudar em conjunto. E em segundo lugar, o medo de não conseguir acompanhar o ritmo das aulas e do estudo, estando longe dos professores e dos colegas, ou seja, o medo de ficar para trás. Este medo, em muitos casos, é também partilhado pelos pais, porque sentiam esta angústia das dificuldades dos filhos e, em muitos casos, não conseguiam suprir esta falta de assistência das escolas, não é? Em alguns casos por falta de conhecimentos das matérias e, em muitos casos, também por falta de tempo. E, portanto, também aqui os professores também sofreram, não é? Também sofreram, porque sabiam que não conseguiam chegar a todos da mesma maneira, embora se desdobrassem em esquemas para os acompanhar coletivo e individualmente. E então, o que é que isto deu? Deu solidão, deu medo e deu ansiedade nas crianças. E, portanto, este foi o panorama com que se defrontaram as crianças e jovens e que, de algum modo, portanto, tem implicações na sua saúde mental, não é, Coja? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ao Luís, ao João, aos nossos ouvintes. Esta pandemia veio trazer uma série de implicações, como acho que o João
o João disse. Eu acho que tenho certeza, ninguém estava preparado para uma situação destas. E ninguém consegue antever, às vezes nós podemos tentar analisar o impacto que alguma coisa pode ter e é sempre difícil as pessoas conseguirem medir as consequências. E muito menos numa situação destas. Ora, eu vejo o meu caso, que tenho uma filha, uma casa com duas assoalhadas, com dois quartos, com 3 assoalhadas. A pandemia obrigou-me a ter 3 escritórios em casa assim de repente, do pé para a mão. Sem contar que eu já tinha um pequeno espaçozinho onde eu tinha, se pode dizer, um mini estúdio, pronto, onde eu tinha para eu fazer as minhas musiquitas e tal. Portanto, praticamente em cada divisão da casa eu tenho um escritório. Isto sem contar que a minha filha nunca teve computador. Portanto, houve este investimento num computador e nós hoje em dia falamos que estas novas gerações são muito evoluídas em termos de tecnologias, mas eu acho que é aquela que se chama a tecnologia do dedo. Eles são muito fortes no dedo, ali a bombar, costuma dizer, não é? Mas depois, um teclado, um rato à frente, é muito complicado. E esta adaptação. Agora, eu acho que, paralelamente a isso, houve famílias que se tiveram que adaptar a viver em conjunto, porque eu acho que havia muita gente que não estava habituada a viver em conjunto. Aquilo chegava-se à noite, jantava-se, via-se um bocadinho de televisão e às vezes havia famílias que pouco conviviam ao fim de semana, se calhar saíam qualquer coisa, mas mais do resto durante o dia. E isso vai causar uma série de outros problemas. E estes problemas começam a surgir, de socialização entre as próprias pessoas. E depois a pandemia veio trazer outra coisa, veio trazer desemprego, veio trazer uma série de condicionantes e as pessoas começaram a fazer contas à vida e o dinheiro vai chegar ao final do mês e isto, como é que era aquele ditado que diz em casa, onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E às tantas começa-se a criar uma série de situações e isto sobra sempre para o elo mais fraco, que são as crianças. As crianças são sempre o elo mais fraco desta história. E se calhar começaram a ver certas coisas e a tomar consciência de certas coisas que até agora nunca tinham tomado. Porque pronto, os pais a discutir, e se calhar a violência doméstica aumentou, pelo menos os estudos indicam isso, só que depois, os pais não estando em casa, uma criança pode pegar num telefone, se for um bocado autónoma, se for instruída, e pode falar. Num contexto de pandemia, em que estamos todos confinados, é uma prisão, quer dizer, a criança fica completamente condicionada, não consegue fazer nada. Isto, estamos a falar de crianças que estão a entrar na adolescência e que têm tudo aquilo que envolve um adolescente. Eu também já fui adolescente e acho que ainda continuo. Portanto, este tema também acaba por me tocar um bocado porque eu ainda, quer dizer, eu com quase 50 anos acho que ainda sou um bocado criança e como também mentalmente eu também não sou muito estável, portanto acho que isto da saúde mental dos jovens acho que também tem a ver comigo. E isto, e agora pegando nas crianças mais pequenas, eu falando com colegas minhas, que diziam, o meu filho não conhece outra realidade senão a pandemia. Portanto, as crianças mais pequenas não têm consciência do que era a pandemia antes, porque eram muito pequeninos. E depois, em quase 2 anos de pandemia, agora que tenham 4 ou 5 anos, para uma criança, eles têm a sensação que a realidade foi esta. E depois é o reverso, que é voltar a ir para a escola, voltar a ter contacto quando uma criança foi habituada a estar em casa só com o pai e com a mãe. Portanto, isto também levanta estas questões que é o regresso, fazer o desmame destas crianças que não conhecem outra realidade senão a pandemia.
Portanto, isto há aqui uma série de temas. Pronto, esta é mais uma vertente que também podemos falar, que é o regresso à rotina e para aqueles que não regressaram, quer dizer, nunca tiveram essa realidade. Sim, porque aqui quando estamos a falar de crianças e jovens, não é? Estamos a falar, apesar de tudo, de realidades muito diferentes, mas aquilo que o Artur dizia agora tem que ver com as questões da socialização, não é? E que, João, também faz muita falta aqui para aqueles que não são tão jovens como aqueles que o Artur acabou de falar, mas para aqueles que vão entrar na adolescência, há aqui a outra dimensão, não é? Ficaram em casa e isso criou constrangimentos ao nível da organização familiar, como o Artur relatava até pela sua experiência pessoal, mas também há outra coisa que ficou a faltar a estas crianças e a estes jovens, que é a socialização entre pares, não é? Entre colegas, entre companheiros da mesma idade que partilham experiências e que têm e têm até muitas vezes amigos com os quais confidenciam certas coisas e que isso acaba por servir de alguma válvula de escape, não é? E isso também há de ter sido certamente um constrangimento grande para a saúde mental e para o desenvolvimento destas crianças. Pois. Destes jovens. Pronto, nós já fizemos uma espécie de diagnóstico. Eu, em termos gerais, o COJA com conhecimento de causa, por ter uma criança. É claro que podemos falar agora como é que a sociedade, como é que o Estado pode corresponder a estas questões, porque é evidente também, se pode dizer que foram apanhados desprevenidos. Mas há outras realidades que ajudaram a que esta situação repentina potenciasse uma série de faltas que existem. Primeira questão é que nas escolas públicas há uma grande falta de psicólogos. Nós em Odivelas, que já conhecemos algumas escolas e visitamos, é recorrente a questão da existência de psicólogos. Há escolas que têm um psicólogo, outras que não têm, mas isto é um reflexo do país em geral. Agora podemos ver aqui alguns números. Por exemplo, neste momento, nos centros de saúde, existem 250 psicólogos em todo o país, o que dá um rácio de um psicólogo para cada 5.000 utentes. Ora, e estamos a falar dos psicólogos em geral, não estamos a falar de pedopsicólogos, não é? Psicólogos de crianças. Isto podemos imaginar, em termos dessa valência, o número é ainda mais inferior, para não dizer que é irrisório, não é? E estas questões das crianças já tiveram reflexos, nomeadamente na assistência no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, num estudo que foi feito recentemente, as primeiras consultas de pedopsiquiatria no Serviço Nacional de Saúde aumentaram exponencialmente, o que deu como resultado tempos de espera que são completamente inimagináveis. O Hospital de Dona Estefânia tem neste momento 6 meses de espera para a primeira consulta de pedopsiquiatria. O Hospital São João do Porto, que até é um dos hospitais mais apetrechado que há no país, tem 3 meses e meio de espera para a primeira consulta de pedopsiquiatria. O Hospital de Braga, que é uma zona bastante populacional, tem 8 meses de espera para a primeira consulta. Ora, dito isto, não é? Qual foi a situação real que os profissionais do setor de saúde mental notaram? Por exemplo, Sara Pedroso, que é pedopsiquiatra do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, disse que em 2021 a taxa de ocupação de internamentos subiu 25% relativamente a 2020 e anos anteriores. Também houve um aumento das consultas, de pedidos de consultas. Maria do Carmo Santos, pedopsiquiatra do Hospital de São João do Porto, relativamente a 2019, houve um aumento de pedidos de consultas de crise. Eles não têm consultas de urgência, chamam-lhe consultas de crise, de 75%, relativamente a 2011, 75%. Catarina Amaral, pedopsiquiatra do Hospital de Guimarães, algumas crianças que antes estavam melhor em termos de ansiedade ou episódios depressivos têm surgido com sintomatologia mais grave. Neide Urbano, médica no Hospital da Estefânia, a afluência ao serviço de urgência tem sido muito maior e os recursos humanos são os mesmos. E por aí fora,
houve um aumento significativo. Ou seja, os pais não ficaram parados, não é? O problema é que os pais não são psiquiatras. Os pais têm algumas capacidades para detectar as coisas, se calhar, em alguns casos, tarde, mas depois recorrem aos serviços competentes e o panorama é este. E, de facto, há aqui, isto houve alguns casos que foram relatados em concreto, porque é evidente que os sintomas de ansiedade, os episódios depressivos das crianças não surgiram com a pandemia, mas aumentaram durante a pandemia, não é? E mesmo crianças que estavam a ser tratadas, não é? E que tinham, digamos, uma estabilização da sua situação clínica, ao serem atiradas para casa, ao serem retiradas dos meios onde estes elementos, como o Coja disse, de estar com os colegas, de conversar com eles, digamos, de estarem distraídos, digamos, da sua sintomatologia, não é? Tudo isto desabou em grande escala e fez aumentar as dificuldades destas pessoas, não é? E os aumentos de pedidos de consulta são, de facto, uma coisa horrorosa. E de que é que estas pessoas que recorrem com as crianças se queixam? Ansiedade, dores de barriga, falta de ar, recusa em ir à escola, que é outra das questões que agora se pode pôr. As crianças perderam a pedalada, não é? E agora têm medo de ir à escola porque, não tendo relação com os colegas, não acompanhando o percurso dos colegas, não sabendo se os colegas estão mais à frente ou mais atrás do que elas, têm medo de ser confrontados com uma realidade que os prejudique, não é? E eu não queria estar na pele dos professores em ter que recuperar não só as matérias, mas principalmente recuperar a resiliência destas crianças, digamos, recuperar a capacidade destas crianças para ultrapassar os problemas que a ausência prolongada levou. E depois posso falar dos adolescentes e dos jovens que têm outros problemas. Se me permite, só porque vai de encontro a parte da intervenção que o João fez, e agora como esta parte um dia, vai muito de encontro a uma questão que recebemos de uma espectadora ouvinte, Paula Andrade, que já acompanha o Com Faca Afiada desde os tempos da Rádio Cruzeiro, portanto desde quase o início do programa, e a questão que ela nos colocava tinha que ver com a articulação entre o SNS e as escolas. Eu acho que vem muito a propósito daquilo que o João vinha a dizer, e que o Arthur também pode pegar um pouco por aqui, que é a ligação que tem que ser mais estreita, e até para se conseguir enquadrar os jovens novamente neste regresso à normalidade, não é? Esta ligação tem que ser muito forte, e para que os profissionais, nomeadamente da área da educação, também não se sintam muito desamparados nesta nova recepção dos jovens, não é? Na nova realidade. Arthur. Pois é assim, aquilo que o João introduziu, e agora, como estás a falar, ao Luís, fazer esta articulação com os psicólogos, mas não havendo muito poucos psicólogos, isto acaba por ser um, quer dizer, isto é um lugar comum já. A sensação que dá é que um cidadão, uma pessoa, quando tem um problema na vida e precisa que o país, que o Estado português, que as instituições o ajudem, elas nunca ajudam as pessoas. Porque nunca há pessoas que cheguem, ou seja, nós nunca estamos preparados para nada. Os incêndios aumentou, normalmente morre uma série de pessoas e o país não estava preparado para lidar com isso. Temos a seca, o país não está preparado para lidar com a seca. Ou seja, nós trabalhamos ali nos serviços mínimos. Quando é preciso mais qualquer coisa, não há. Não há. Portanto, o elástico tem uma elasticidade muito curta, passa a redundância, portanto, arrebenta facilmente. Portanto, dá a sensação que o nosso país está preso por arames. Portanto, o que nós vemos, o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que pronto, até resistiu estoicamente, mais pelos profissionais do que, pronto, porque vemos a falta de meios. Portanto,
essa articulação que Luís, que tu falas, vai ser muito complicada. Devia existir, mas vai ser muito complicada. Porque é que isto não quer dizer, é como aquela história, cada tiro que da melro. Portanto, hoje em dia, cada criança está em situações muito, muito complicadas, porque mesmo agora, como eu falava do desmame do regresso às aulas, eles não sabem lidar uns com os outros. Se já era muito complicado eles lidarem com a frustração, que para mim é um dos grandes problemas das crianças, não conseguem lidar com a frustração. Chegam ali e eu vejo aqui, no caso, moro aqui na zona de Lourdes, em Santo Antônio dos Cavaleiros, Santo Antônio dos Cavaleiros tem sido notícia várias vezes em termos de violência nas escolas, que é uma coisa que disparou. Pronto. E como é que vamos fazer? Vamos ter um psicólogo para uma criança, um psicólogo para 10 crianças? Não sei como é que essa articulação pode ser feita. Não é? Porque eu vejo o meu caso, eu fiz umas análises em novembro, tenho uma consulta amanhã. Pronto, e eu tive que arranjar outros meios porque eu já tinha, as minhas análises não estavam boas e eu não conseguia uma consulta. Pronto. Portanto, como é que vamos fazer em termos de psicologia? Vamos agora chamar o Harry Potter, dá ali e transforma psicólogos. Quer dizer, é um bocado complicado quando o nosso país parece que tem falta de meios em tudo. Não é? Agora faltam professores, faltam médicos, faltam enfermeiros. Ainda há bocado estava a ver aquelas agressões que houve lá em cima em Famalicão, que demoraram 45 minutos a chegar e estava o polícia da associação a falar, quer dizer, não tem meios, portanto a gente olha para isto e não há psicólogos, não há médicos, não, quer dizer, a gente começa a olhar para isto e diz assim, afinal o que é que há? O último que fecha a porta, não é? Quer dizer, é um bocado complicado. Pois, porque o problema de falta de... E o problema da saúde mental, em particular, que é aquele que estamos a discutir hoje, é um problema que nós hoje estamos a focar mais na questão das crianças e dos jovens, mas é um problema transversal até ao próprio serviço de saúde, não é? Como dizia o Arthur, o SNS resistiu bem, se quisermos, naquilo que diz respeito ao combate direto ao Covid, mas a saúde mental sempre foi, João, um parente muito pobre do serviço de saúde. Deixa-me só fazer aqui um apontamento, que isto até vai em encontro àquela questão daquele ataque terrorista que houve aqui em Portugal, de um rapaz novo, que, pelos vistos, agora já não se usa o termo Asperger, acho que é autista de grau 1 ou qualquer coisa. Portanto, depois vai-se entrevistar as pessoas. E a saúde mental das crianças está em último lugar. E eu estava a ouvir psicólogos a dizer que, quer dizer, nas escolas o acompanhamento às vezes era feito, assina aí o relatório para isto avançar. Ou seja, as crianças já não sendo negligenciadas em termos de saúde mental já há muitos anos. Não é só disto. E a própria cultura portuguesa também é um bocado assim. Como é que nós vamos... Eu estava a ouvir a entrevista dos avós desse rapaz, desse terrorista, não é? Que ia matar não sei quantas pessoas. E eles estavam incrédulos e eles... Pronto, isto faz-me lembrar uma vez que há muitos anos, quando eu trabalhava em farmácia... Pronto, o meu marido ele tem um problema ali na cabeça e não sei o que, tinha Alzheimer. Portanto, ou seja, as pessoas não... Quer dizer, a saúde mental não... Quer dizer, se tiveres um joelho ferido, um corte, vamos ao médico. Agora se não, se calhar levas umas porradas que é para ires ao sítio. Portanto, a saúde mental, que é um problema que... Pronto, desculpa, era só fazer esta passo a palavra ao João. Eu digo-vos que, efetivamente, para isto, estamos quase a acabar o programa, para isto não ficar assim com uma nota apenas de diagnóstico e de recolha estatísticas das situações, é evidente que interessa que esta temática da saúde mental, que agora... por boas ou más razões, essa questão do rapaz da Faculdade de Ciências e outras, seja por que razão for, é evidente que isto não seja tratado como se fosse uma moda transitória. Acabou a pandemia, e agora vai continuar tudo na mesma, isto já não sei o quê. Não.
Para já, em relação à pandemia, é preciso ver que pode haver consequências a longo prazo destas situações. Basta lembrar que, em relação aos mais novos, às crianças, milhares de crianças perderam os avós nesta pandemia. Os avós que eram o suporte principal da assistência a estas crianças no seu acompanhamento diário. E esta situação do luto, não é? Do luto, porque as crianças também fazem luto, não é? Não é só a questão de os terem perdido, é terem perdido um suporte de vida, que é muito importante. Nós falamos na socialização com os colegas, mas é evidente que os miúdos, quando saíam da escola, iam para a casa dos avós, em grande percentagem dos casos. E este suporte de vida não sabemos ainda, os psicólogos ainda não sabem muito bem quais são as consequências que vão ter. E falando já não dos mais jovens, mas nos mais crescidos, nos adolescentes, é a questão de comportamentos que se podem manifestar e que já tem a ver com essa questão do rapaz de ciência e que implica, de facto, que tem que se sensibilizar muito os pais para verem certos sintomas, não é? Que às vezes passam despercebidos porque são muito suaves, mas às vezes são persistentes e os pais não querem acreditar, não querem levar aquilo para um problema comportamental já de saúde mental e que às vezes precisava de ser atalhado ao princípio. É por isso que eu dizia que, efetivamente, o Estado tem que olhar com muito cuidado para esta questão de se os pais notam e se vão pedir uma primeira consulta, e essa primeira consulta é daí por 6 meses, é para estar-se a perder uma oportunidade de matar, ou pelo menos de diagnosticar estes problemas logo ao princípio. E não é só a questão da demora, não é? É o facto dos pais sentirem-se abandonados em relação a isto, não é? E, portanto, eu acharia que esta pandemia, uma das consequências que devia trazer era, primeiro, reforçar os psicólogos nas escolas, não é? E psicólogos que não vejam só a questão dos resultados escolares, porque isso é apenas uma vertente, mas também os aspectos comportamentais das crianças, falando também com os pais. Os psicólogos têm que falar com os pais. Como é que é o seu miúdo em casa? O que é que ele faz? Passa muito tempo nas redes sociais e não vos dá conta de nada e os pais não podem, pura e simplesmente, deixar os filhos estar agarrados ao computador ou ao telemóvel, não é? Nas redes sociais, sem saber o que é que eles andam lá a fazer. É impossível. Mas os pais precisam de ajuda para isto. E se mais ninguém lhes ajuda, tem que ser os psicólogos nas escolas que têm que os influenciar para isso. E é evidente, depois, os meios do Serviço Nacional de Saúde. Não vale de nada existirem, digamos, psiquiatras, psicólogos disponíveis nos hospitais, se não estão disponíveis, e de facto isto é uma pescadinha. Eu só para terminar, há aqui um senhor que é Ricardo Guzmão, um médico psiquiatra, que é presidente da Aliança Europeia contra a Depressão. E ele diz: nos jovens, a incidência da doença mental e o aparecimento de novos casos é elevadíssima. Em cada 10 pessoas com doença mental, 7 ou 8 surgem a primeira vez antes dos 25 anos. Em cada 10 pessoas com doença mental, 7 ou 8 são jovens, antes dos 25 anos. E, portanto, podemos imaginar, isto era antes da pandemia, podemos imaginar agora, depois da pandemia, a necessidade que há de potenciar esta assistência às crianças e aos jovens. Ou seja, Artur, pegando nisto que o João estava a dizer, à semelhança daquilo que acontece em muitas outras áreas da saúde, prevenir é fundamental, mas ao mesmo tempo parece que ainda é mais fundamental, antes de mais, começarmos também a tomar consciência daquilo que é a necessidade da saúde mental e daquilo que são problemas de perturbação da nossa saúde mental, não é? É preciso também assumir que essas questões existem e, como dizias há pouco, que é mais fácil identificar um joelho partido, mas precisamos ter a noção de quando já não estamos bem, não estamos saudáveis do ponto de vista mental,
e é preciso ter essa consciência e derrubar essa fronteira que ainda parece existir muito, a ideia de se associar os cuidados de saúde mental a pessoas que estão, entre aspas, perdidas para o convívio coletivo, não é? É preciso desmontar um pouco isto e apostar também, eu diria aqui, na prevenção e na consciencialização dos problemas da saúde mental. Pois, acho que isto passa muito por aí. Eu acho que lá está, isto é aquilo que eu digo, que eu tinha dito antes, é assim, se calhar nós, pronto, isto já é uma questão cultural, quer dizer, se nós não tivermos aqui uma pessoa em casa completamente aliada à realidade, a babar-se e a dizer coisas completamente alucinadas, as pessoas não vão olhar para isto. Ou seja, se a criança estiver muito parada, olha, ainda bem, porque ela é sossegadinha, este é o meu filho, é uma joia de moço. Ou então, se ele tem ali uma série de coisas e se manifesta isso, é irrequieto e é mal educado, essas coisas todas. Ou então é hiperativo, não é? E vamos dar Ritalina e essas coisas todas. Portanto, assim, eu acho que não, lá está. Isto é, a saúde mental é um parente pobre nestas questões da saúde, precisamente porque nós não estamos suficientemente elucidados para estas questões. Não sei, mesmo acho que chega um ponto em que os pais têm que se formar os pais, não é? Em várias áreas, mas pronto, mas nesta para se começar logo a identificar-se muito cedo estas questões, porque isto são questões que se não forem resolvidas a tempo e de uma forma precoce, vai trazer consequências. E depois lá está, voltando àquela questão do rapaz, do rapaz terrorista, depois vamos sentar no banco dos réus só o rapaz. Então, e toda a gente para trás que agora começa a dizer, afinal ele até tinha isto, mas eu não, não demos importância. Porque assim, é muito fácil às vezes, mesmo nas próprias escolas, não se consegue lidar com uma criança que é violenta, que tem problemas, então o que é que se faz? Levamos da criança, passamos para outra turma, não é? Depois os professores, psicólogos, os assistentes sociais, das CPCJs e não sei o quê, referenciam as crianças e não sei o quê, e depois não há meios, não há terapeutas para trabalhar, há falta de meios, e depois começa-se a fazer uma seleção. Uma seleção é que eles são os menos malucos, não é? Aqueles que são mais malucos são aqueles que recebem o prémio, não é? Saiu uma coisa nas pipocas, pronto, olha, foste contemplado com uma terapia. E depois isto vai-se pagar caro. Vai-se pagar caro uns anos mais tarde. E depois nós começamos a olhar para isto e dizemos assim, pronto, quando eu devia ter feito, mas aqui os pais também, se calhar também não têm a sua cota à parte, mas também não estão educados para esta situação. Portanto, nós temos que tratar as crianças e educar os pais, prepará-los para isto, para eles perceberem que isto da doença mental não é um joelho esfolado, mas não é assim visível, e o rapaz não se está a babar e a dizer maluqueiras, não é? Mas se calhar há algum problema, depois um dia mais tarde traz consequências. Depois vamos dizer, ele até estava referenciado, ele até havia relatórios disto e não sei o quê, mas não se fez nada. E depois... Claro. Bem, estamos pertinho do fim, deixo 30 segundos a cada um, o tema era vasto, estava para estarmos aqui muitas meias horas a conversar, 30 segundinhos a cada um para fecharem, para se despedirem dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores e para dizerem alguma coisa que tenha ficado por dizer. João? Não, eu é só para dizer que, efetivamente, cada criança, cada pessoa tem uma cabeça. Essa cabeça tem lá dentro um funcionamento que nós, por vezes, podemos tentar acompanhar, mas temos que acompanhar sempre. Um pai, uma mãe, devem, efetivamente, ter, digamos, os seus filhos bem acompanhados também, não só em relação às doenças consideradas físicas normais, mas também em relação à saúde mental, porque efetivamente de repente aparece uma pandemia e muda tudo, altera-se os comportamentos, uns consegue-se verificar, outros não, mas é preciso de facto acompanhar. E o Estado e os governos têm que fornecer meios
para que as famílias tenham condições para, em casos mais extremos, possam efetivamente recorrer a especialistas que possam, digamos, acompanhar os seus filhos e resolver. E um grande abraço para todos. Eu só queria deixar aqui um ditado, não sei se fala, que é preciso uma aldeia para educar uma criança, não é? Eu acho que é isso. Nós também, em termos de sociedade e de comunidade, estamos todos a falhar. E a pandemia veio fazer isso mais. Ou seja, estamos todos fechados em casa, antigamente, e um pai vai olhar para um filho, e por muito, eu já tive exemplos disso, eu conheço pessoas em que a criança tinha problemas, e quando estamos a falar, não é são problemas de autismo e coisas assim do género, mas o meu filho não tem nada. O meu filho é o melhor do mundo. O meu filho quer dizer, o nosso filho, nós não conseguimos ter um sentido autocrítico do nosso filho. Nós olhamos para o nosso filho e dizemos, olha aquele rapaz, não é? E conseguimos ser críticos, mas quando olhamos para o nosso filho é perfeito. E a aldeia e a comunidade à nossa volta também tem esse dever de atuar e dizer, olha que já reparaste que o teu filho assim, e sabe, e havia os tios, e havia os avós, e havia os vizinhos, e eu quando era miúdo andava ali, isso a vizinha de cima dizia, olha, e não sei o quê, eu era quase como se fosse a minha mãe, pronto. Ou seja, havia uma série de mães, havia uma série de pais, claro. havia a comunidade. Portanto, nós já não temos essa aldeia. A aldeia já não educa ninguém. É os pais que têm que fazer, naquele tempo quando vêm completamente cansados do trabalho, sem paciência nenhuma, e às vezes é mais vale espetar-lhes um tablet à frente, ou então 2 palmadas no rabo e vai deitar. Pronto, claro. Falta assim. E será que alguma vez vamos conseguir voltar outra vez a ter este sentido da aldeia e do vizinho daqui? Não sei. Vamos ver. Não sei se temos respostas simples para essa pergunta tão complicada, mas o certo é que vamos terminar agora este primeiro direto nas redes com a faca bem afiada, mas para a semana haverá outros temas, outras perguntas e muitas respostas, e provavelmente ainda voltaremos a este tema. Obrigado, João, obrigado, Artur, e obrigado a quem nos acompanhou neste direto. Para a semana, quarta-feira, às 22 horas, estaremos de volta com outros protagonistas, outros temas, outros debates, outras ideias, e a discussão e a reflexão segue. Obrigado, boa noite. Olá, boa noite. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.